Galera, aqui é o Bill Labone do Roteirista Empreendedor, mais uma vez aqui, direto de Vancouver, do Canadá. Hoje está nevando muito, galera, muito. Então vai ser mais um dia que eu vou fazer vídeo aqui dentro de casa, porque a neve hoje está bem pesada. Tem uma previsão de 18 centímetros de neve para hoje, aqui na cidade. Então hoje eu vou ficar aqui no meu casulo, lendo e escrevendo e fazendo minhas coisas aqui, tá? E hoje é um vídeo muito especial para mim, porque hoje nós vamos finalmente divulgar o vencedor do Script Mais, né, do concurso de roteiro produzido pelo Roteirista Empreendedor em parceria com a Final Draft. E o vencedor do Script Mais vai levar para casa uma cópia do Final Draft 10, que é o software que eu uso, é o software mais adotado pelo mercado internacional e eu considero o melhor software de roteiro que existe no mercado. Nenhum dos outros, eu já experimentei todos eles, nenhum chega nem aos pés do Final Draft, né? E aí é aquela velha história, né? No Brasil, pelo o custo em real, o Final Draft acaba se tornando muito caro, especialmente para o roteirista iniciante, né? E aí que entra o roteirista empreendedor e o Script Mais, porque a Final Draft ofereceu para a gente uma cópia para a gente sortear na nossa página, e aí eu achei por bem, eu achei mais justo, em vez de simplesmente sortear em vão ao Léo esse prêmio, fazer um concurso e premiar o melhor roteirista, o mais esforçado. Entendeu? Afinal de contas, o prêmio tem que ir para alguém que vai usar, que vai saber fazer uso dele, né? Então, daqui a pouco, no finalzinho do vídeo, eu vou anunciar o vencedor. Eu vou responder algumas perguntas que eu recebi pelo Facebook hoje, tá? Mas eu quero começar o vídeo falando de uma coisa que tem tudo a ver com o roteirista empreendedor, e eu acho que tem tudo a ver com todo mundo que quer entrar no mercado de roteiro, certo? Eu vejo muita gente que acaba tomando algumas atitudes erradas sem nem perceber, entendeu? Principalmente no começo, tá? E uma das características mais importantes para um roteirista, para um cara que quer se tornar roteirista, que quer entrar no mercado, é a proatividade, galera. Então tem que ser proativo. Não adianta, como eu falei no último vídeo, né? Não adianta você ficar esperando as coisas acontecerem. As coisas não vão acontecer se você não fizer nada. Então você tem que ser proativo, né? Então, mas o que significa ser proativo, né? Significa que você tem que correr atrás. Você tem que fazer a sua carreira acontecer. Você tem que ir e fazer, não ficar esperando, né? E eu vejo muita coisa, principalmente no grupo, no Roteiristas Independentes, no grupo do Face. Eu vejo isso todos os dias, todos os dias. E eu chamo isso da síndrome do tenho interesse. Você já viu com certeza. A síndrome do tenho interesse. Isso funciona assim, da seguinte forma. Veja se você se identifica com essa situação, tá? Alguém chega no grupo, no grupo, no Facebook, em algum lugar, e aí fala que estou precisando de roteirista. Quero contratar um roteirista para um longa-metragem ou para um curta, enfim, estou precisando de roteirista. E aí um monte de gente começa a comentar embaixo e eles falam assim: tenho interesse, estou interessado, estou disponível, estou interessado. E aí fica por isso mesmo. E aí, isso, tenho interesse, isso não é ser proativo, tá? Isso é ser passivo, tá? Então, qual é a diferença? Eu queria usar justamente para explicar qual é a diferença entre ser proativo e ser uma atitude e ter uma atitude passiva, né? Quando você comenta simplesmente tenho interesse, você está basicamente jogando a bola de volta para a quadra do cara. Então, você está deixando a cargo dele entrar em contato com você para ver se te contrata ou não, né? E aí, nesse caso, eu pergunto, quem é o maior interessado em conseguir esse trabalho? É você ou é ele, né? Por que você está deixando nas mãos dele, né, a decisão de falar ou não falar com você, de te considerar ou não te considerar, entendeu? Então, sempre que se eu vejo alguém oferecendo uma vaga, e aí as pessoas vêm e começam a falar, tenho interesse, tenho interesse. Só que aí não sai disso. Tem interesse. E aí essa pessoa que postou tem interesse, ela fica com uma impressão errada do mercado. Ela fica achando que, nunca ninguém me chama, nunca ninguém me chama. Eu já vi vários anúncios e nunca ninguém me chama. Porque você está fazendo errado.
Porque eu tenho interesse não está te ajudando em absolutamente nada. E não está ajudando o cara que está procurando roteirista também. Né? Então, o que é que se tem que fazer? Tá? Quando você vê alguém procurando roteirista, entendeu? Você não tem que falar tenho interesse e ficar esperando de braço cruzado. Ah, agora eu vou esperar ele me chamar. Por quê? Porque ele não vai te chamar. Sabe por que ele não vai te chamar? Porque ele não sabe quem você é. Ele não sabe como é que você escreve. Ele nunca te viu na vida. Como é que você quer que ele venha te chamar para escrever alguma coisa? Entendeu? Então cabe a você, quando você vê isso, você ir lá. Se ele der um e-mail de contato, você vai imediatamente enviar o e-mail com seu portfólio para ele. Na mesma hora. Entendeu? Se ele pedir contato por inbox, que seja, você vai mandar imediatamente um inbox para ele com um link para o seu portfólio, entendeu? E aí você vai se apresentar, e aí você vai falar, olha, meu nome é fulano de tal, eu sou roteirista, eu vi que você está procurando um roteirista, e aqui eu tenho alguns textos, alguns roteiros que eu escrevi, né? Isso é ser proativo. Isso é você dar na mão do cara tudo que ele precisa para te contratar. E não deixar ao acaso. Entendeu? Então, o que o cara precisa saber para te contratar? Ele primeiro precisa saber se você sabe escrever, óbvio. Se você é capaz de escrever a nível profissional, que é o que ele quer. Ele não está procurando um amador, senão ele tinha chamado o primo dele para escrever o roteiro. E ele quer saber mais acima de tudo isso, talvez não acima, mas na mesma proporção, quanto vai custar te contratar. Entendeu? Então, essas três coisas, você tem que ter essas respostas na ponta da língua. Porque ele vai perguntar isso com certeza. É isso que ele quer. É isso que vai definir a decisão dele contratar o roteirista. Né? O cara sabe escrever, ele escreve a nível profissional e quanto ele cobra para escrever. Entendeu? Então, quando você vê alguém procurando roteirista ou procurando roteiro, pensa nisso. Tá? Pensa nisso. Em vez de você botar lá tenho interesse ou estou interessado, chega pro cara, manda um e-mail na hora. Manda um e-mail, se apresenta e mostra o que você já tem. Mostra o que você já tem. Você não está pedindo emprego. Você tem uma mudança de postura também que você não tem que ir falar com alguém pedindo, mendigando. Você não está mendigando nada. Você está oferecendo um serviço que o cara precisa. Né? Então, existe a demanda e existe a oferta. Entendeu? Então você está ofertando um serviço que ele já mostrou que precisa. Né? Então, entende como a coisa é simples? Como a dinâmica é simples entre contratante e contratado? Não tem que ser difícil. E não é difícil. Entendeu? É difícil para quem fica postando estou interessado no Facebook e aí não fala mais nada, fica esperando alguém entrar em contato. Nunca ninguém vai entrar em contato com essa pessoa, porque simplesmente não sabem quem ela é, nunca ouviram falar. Entenderam? Então, eu queria falar isso. E proatividade significa também frequentar mostras de cinema, frequentar festivais de cinema, participar de concurso de roteiro, entendeu? Então, por exemplo, feiras de mídia, né? Então, hoje em dia nós temos Rio Content Market, que é no começo do ano, nós temos o Rio Market, que é no segundo semestre, nós temos os Telas Forum, que foi em São Paulo agora, em dezembro, no começo de dezembro, né? Nós temos, e aí, Mostra de São Paulo, Festival do Rio, Festival de Roteiro de Porto Alegre, né? Nós temos em Minas Gerais, em Pernambuco, o CinePE, entendeu? Então nós temos tantas ofertas de eventos, e nesses eventos é onde você vai para conhecer produtor, para conhecer ator, para conhecer diretor e para dar o seu cartão de visita para se apresentar para esse mercado. Porque são nesses eventos que estão a galera que produzem. A galera que produz. Né? Eles não estão no Facebook. Eles estão também no Facebook, mas o seu tiro vai ser muito mais certeiro pessoalmente. Né? É o que eu costumo dizer para todo mundo. Eu tenho chance no mercado norte-americano. Aí eu falo, se você se mudar para cá, tem. Se você quer trabalhar aqui, você tem que se mudar para cá. Entendeu? Não adianta você achar que do Brasil, eu sou tão bom que no Brasil o cara vai me trazer do Brasil para escrever para ele. Desculpa, mas você não é tão bom assim. A verdade é essa. Entendeu? Você não é tão bom assim. Então, não adianta ficar esperando que alguém do outro lado do mundo vai me descobrir, vai tentar me trazer e vai me pagar milhares de dólares para eu escrever um roteiro, porque isso não vai acontecer. Você vai ter que vir aqui, né? E aí você tem que se botar no lugar do produtor também, né? Tipo, se você tá
querendo contratar um roteirista. E aí você entrevista muita gente, você lê dezenas de roteiros e aí no final você tem 2 roteiros na sua frente. Um é um roteirista que mora na mesma cidade, que ele está a um telefonema de distância. Você liga para ele hoje, ele vai estar lá hoje no seu escritório, para se reunir com você. E o outro, que é tão bom quanto esse, está no Brasil. E aí ele não está a um telefonema de distância, porque se você ligar para o cara vai precisar de pelo menos 3 meses para chegar lá. Vai tirar visto, se tiver passaporte, se não tiver vai ter que tirar passaporte, vai ter que tirar visto, entendeu? Vai ter que pagar a passagem, principalmente, porque o cara não vai pagar a sua passagem para você ir fazer uma entrevista de emprego. Você que tem que ir, entendeu? Então, é uma perda de tempo, é um tiro no pé, entendeu? Então, você quer ser proativo, você escolher o seu mercado onde você quer trabalhar, então atue nesse mercado. Vai na fonte onde está a galera que faz esse mercado acontecer, entendeu? Se você sonha em vir para cá, para o mercado norte-americano, vem para cá. Vem para cá, traz, começa a escrever, faz um portfólio em inglês e aí você começa a competir de igual para igual com todo mundo. É bem por aí. Tá bom, galera? Bom, e é mais ou menos isso que eu queria falar sobre proatividade, mas se você quiser continuar esse papo no Facebook, comenta lá no Face e a gente continua esse debate de proatividade no Face, tá? Porque agora eu quero passar para o próximo item, que é algumas perguntas que eu selecionei pelo Facebook hoje ainda, né? Que a galera me mandou. Muito obrigado aí para quem mandou as perguntas. E eu queria responder rapidinho aqui, né? Algumas. São 3 perguntas que eu selecionei, tá? Então vamos lá. A primeira pergunta é da Jéssica Alves, né? E a Jéssica fala: Oi, eu tenho uma pergunta. Quando devo falar das minhas ideias às pessoas que podem comprá-las? Como sou muito nova, um dos meus medos ao entrar nesse mercado é de apresentar minhas ideias e as adaptarem sem me contratar ou me envolver no projeto. Obrigada. Jéssica, obrigado pela pergunta e eu vou te falar logo de cara que você não está sozinha. Muita gente me pergunta isso. Essa é uma dúvida recorrente no mercado de roteiro, tá? E muita gente vem com essa dúvida. E eu vou falar para você de acordo com a minha experiência, tá bom? Se você... primeiro que é o seguinte, ninguém vende ideias e ninguém registra ideias, tá? Ideias são livres, qualquer um pode ter e qualquer um pode ter. Então, quando você vê alguém falando roubaram a minha ideia, não existe roubar a minha ideia, né? Porque você não registra ideia, você registra histórias. Sacou a diferença? Você registra histórias. Histórias, elas têm começo, meio e fim, tá? E ideias não, ideias é uma frase, é um sentimento, né? Então, vamos supor, se você chega para mim e fala, eu tenho uma ideia para fazer um filme sobre o Titanic, sobre o naufrágio do Titanic. E aí eu falo, tá bom. E aí eu chego e falo, quer saber uma coisa? Eu vou fazer um filme sobre o Titanic, entendeu? Eu não estou roubando a sua ideia, porque o filme sobre o Titanic é uma coisa muito geral. Agora, se você chegar para mim e falar, eu quero fazer um filme do Titanic com o Leonardo DiCaprio, vai ser um romance, vai ter ele e a personagem, ele é pobre, ela é rica, uma coisa Romeu e Julieta, romance proibido no meio do naufrágio. Se eu fizer isso, aí sim eu estou roubando a sua história, entendeu? Então a diferença é essa, histórias, elas têm personagens, elas têm começo, meio e fim, elas têm enredo, ideias não, né? Então, o que eu falo para você, Jéssica, é o seguinte, quando você está procurando trabalho como roteirista, certo? Quando você quer ser contratada, você não vai apresentar ideias, você vai apresentar histórias, certo? E histórias, elas não podem ser roubadas, né? Porque aí infringem crime de direitos autorais, tá? Mas aí o que acontece? Se você tem uma história, a primeira coisa você vai registrar essa história na Biblioteca Nacional, ou se for na América do Norte, no órgão competente, né? Na Writers Guild of America, tem a da Costa Leste, da Costa Oeste, se for no Canadá, Writers Guild of Canada. E você vai registrar esse roteiro, certo? No Brasil custa R$20, aqui na América do Norte custa $10. Então não é caro. E eu vou te falar uma coisa, por que ninguém está interessado em roubar a sua história? E ninguém está interessado em roubar a história de ninguém na indústria do cinema, tá? Você mesmo falou, você é nova, então se você conseguir vender uma história, provavelmente vai ser sua primeira história, certo? E com certeza você não vai começar ganhando o que um roteirista estabelecido ganha. Você vai começar ganhando bem menos, porque a realidade de toda a profissão é essa, né? Ninguém começa por cima, você começa
por baixo e cada job você vai aumentando o seu valor um pouquinho. Né? E aí o que acontece? Quando você vai e dá uma ideia e dá uma história para uma produtora, se a produtora gostar da sua história, é muito mais barato para ela contratar você para desenvolver essa história. Não compensa para ela pegar a sua história e contratar um roteirista que vai cobrar 10 vezes mais do que você vai cobrar para escrever aquilo. Entendeu? E outra, você é a criadora, então quem melhor para saber a essência dessa história do que você? Entendeu? Então é o seguinte, não faz sentido comercial, não faz sentido comercial roubar histórias, tá bom? Então pode ficar tranquila, ninguém quer roubar as suas histórias, mas se você quer paz de espírito, registra. Antes de mostrar para alguém, registra. Você tem um protocolo de registro, pronto, você pode mandar para quem você quiser. E você deve mandar para quem você quiser, porque você deve ser lida. Tá bom, Jéssica? Então eu espero que isso tenha respondido. Um abraço para você. Próxima pergunta vem do Fabrício de Andrade Alves. E ele quer saber como manter o público interessado entre os arcos da história. Né? Essa é uma pergunta já de roteiro avançado, né? Um nível bem mais avançado de storytelling. Né? Como é que você mantém o público interessado entre os arcos da história? Né? Então, isso é uma resposta que eu vou tentar sintetizar, mas assim, não é uma resposta tão simples, né? Porque são várias coisas. Né? Tem vários jeitos de você engajar o leitor. Né? Então, lá no meu blog, no Roteirista Empreendedor, você vai ver vários artigos sobre isso. Mas, para não deixar você sem resposta, é o seguinte. Como é que você consegue ter esse engajamento e manter o público interessado? Né? Primeiro, você tem que ter um plot muito interessante. Né? O plot é a sequência de acontecimentos do seu filme. É a sequência de cenas que leva o personagem do ponto A, que é o início, até o ponto B, que é o fim do filme. Né? Cada cena é um passo no caminho. E o conjunto desses passos se chama plot. Tá? E outra coisa que você tem que fazer é saber usar setups e payoffs. Né? Que mais ou menos é o seguinte, eu vou dar um exemplo bem de um filme que eu vi ontem, né? Que foi o Guardiões da Galáxia. Né? Eu revi ontem, na verdade, eu não vi pela primeira vez. Mas eu estava assistindo Guardiões da Galáxia e no começo do filme, na introdução, eles mostram o personagem principal, que é o Peter Quill. Ele está na Terra ainda, a mãe dele está morrendo de câncer e o menino está assustado. E a mãe dele fala: pegue a minha mão, Peter. E aí ele não pega, porque ele está com medo, ele está assustado, aí ele corre. E aí ele fica com esse trauma dentro dele. Né? Isso é o setup, é um detalhe que passa despercebido pelo filme, na emoção do momento. E aí quando chega no final, no clímax do filme, na batalha entre os Guardiões da Galáxia e o Ronan, the Accuser, o acusador, a Gamora, quando ele pega a Pedra do Infinito, da Infinity Stone, ele começa a se desintegrar, né? Porque é muito poder. E aí a Gamora vira para ele e fala: Peter, take my hand. E aí naquela hora ele lembra da mãe dele. Ele enxerga a mãe dele. E aí ele fala: não, dessa vez eu vou pegar. E aí ele pega. E é aquele momento dele pegar a mão da Gamora, para ele, é como se ele estivesse redimindo de um trauma dele nunca ter pego a mão da mãe dele. Fiquei todo arrepiado só de falar, cara. Tá vendo? Storytelling é uma coisa linda, cara. É uma coisa linda. Então você dá o setup de alguma coisa e isso vai ter um payoff no final. Ou seja, nada no roteiro acontece por acaso. Né? Tudo serve de motivação para o personagem. Então quando você acerta num payoff desses, é muito gratificante. É muito gratificante. Tá bom, galera? Eu tô chegando aqui em 19 minutos para fechar esse vídeo. Já tá muito grande. Mas a última pergunta vem do Regis Estevam, né? E ele pergunta justamente o que é plot e quais são as informações imprescindíveis para estar numa logline. Plot eu já respondi o que é, né? Tipo a sequência de cenas que leva o personagem do ponto A ao ponto B. E quais são as informações imprescindíveis para estar numa logline, né? Então, assim, eu dou para os meus alunos um formato de logline que você tem que ter na logline, né? O incidente inicial, ou seja, o acontecimento que dá origem a toda a trama, que vai mover o plot para frente. Você tem que ter quem é o protagonista, quem é o antagonista e qual o objetivo do protagonista. Então, qual o objetivo significa o que ele quer e como ele pretende conseguir. Essas são as informações que tem que estar. Então,
Um plot vai... uma logline vai ser algo mais ou menos assim. Depois de perder a sua mãe, Fernando, nome do protagonista. Então, depois de perder a sua mãe, o incidente inicial foi o estopim que deu origem a toda a história. Fernando, o protagonista, um estudante de classe média, a descrição, quem é esse cara? Terá que arrumar um emprego, objetivo, ele quer, é isso que ele quer, arrumar um emprego, antes que o advogado roube a sua herança. O advogado, no caso, sendo vilão, e roubar a sua herança é contra o que ele está lutando, né? Então, essa frase meio que sintetiza toda a história. Quem é o cara, o que aconteceu com ele, o que ele tem que fazer e contra quem ele está lutando, né? Então, basicamente seria isso. Uma logline essencial, bem feita, ela contém essas informações. Valeu, Regis. Então, é isso. São essas 3 perguntas. Eu espero que tenham respondido. Se eu não tiver respondido bem, vai lá no Facebook e a gente continua o papo por lá, tá bom? E eu não quero terminar o vídeo antes de anunciar o vencedor do Script+, né? Então, só para resumir, quem não sabe ainda, o Script+, foi o concurso de roteiro. Eu falei no começo do vídeo, né? O concurso de roteiro que eu fiz junto com a Final Draft. E eu estou muito feliz. Foram foram 98, ou seja, quase 100 roteiros inscritos em um mês onde as inscrições ficaram abertas. Então foi muito mais do que eu esperava, do que eu estava preparado. Mas a gente conseguiu ler, a gente leu todos os roteiros. Muita coisa boa. É uma pena que a gente tem que escolher só um, mas festival é isso, né? Então a gente tem que escolher. E o roteiro premiado foi... Quem será? O vencedor do Script+, é o roteiro Perséfone, do Pedro Henrique Cardoso. Eu quero dizer Cardoso, é isso mesmo, do Pedro Henrique, né? Os dados lá no www.roteiristaempreendedor.com/script tá lá tudo direitinho, o nome do vencedor, o Pedro Henrique. Parabéns pelo roteiro, muito bem escrito, o seu curta Perséfone. E o Pedro vai levar para casa o Final Draft 10 para escrever seus próximos roteiros. E eu espero que isso te ajude bastante na sua carreira. Tá bom, Pedro? Parabéns, o seu roteiro é excelente, certo? Eu gostei, o Andrighetti gostou, né? O Gustavo Griseni gostou, são os outros jurados do Script+, né? A gente adorou o seu roteiro. Então você tá de parabéns, cara, tá? Então, um forte abraço. E eu vou pedir para você agora, você vai mandar um e-mail para roteiristaempreendedor@gmail.com. E aí, nós já temos o endereço todinho, mas aí nós vamos mandar para você o certificado, o vale presente da Final Draft, que você vai usar para baixar e ativar a sua cópia do Final Draft 10. E nós vamos mandar para você o certificado de honra ao mérito Laurel do Script+ 2016 como vencedor, para você poder exibir aí na sua página, ou botar em moldurar, colar na parede do seu quarto, e que seja um primeiro, ou não sei se é o primeiro, mas que seja um de muitos prêmios que você venha a ganhar. Tá bom, Pedro? Então, parabéns para o Pedro Henrique, tá? Parabéns para todos vocês que participaram do Script+, e dizer que o Script+ vai se tornar um evento anual, né? Então, 2017 nós vamos ter outro Script+, e dessa vez, além do prêmio da Final Draft, nós vamos ter um prêmiozinho em grana, em bufunfa. Olha que coisa boa, estimular a galera a escrever pagando com um prêmiozinho em dinheiro. Que lindo, hein? Então, galera, é isso. Eu espero vocês todos no Roteirista Empreendedor, na próxima edição do Script+. Muito obrigado a todos, né? E que esse fim de ano, esse restinho de ano, essas últimas semanas de 2016, tragam muitas felicidades pessoais e profissionais para todo mundo. Tá bom, galera? Então é isso, eu vou me despedindo por aqui. 25 minutos de vídeo, é mais do que eu queria fazer, mas é isso. Muito obrigado, um forte abraço para todo mundo e tchau.